Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de história e vamos focar aqui, gente, nas relações, tá? De trabalho durante a Revolução Industrial. A gente vai observar, né, na aula de hoje esse processo de transformação do trabalho na Revolução Industrial. Como é que eram as condições, como é que passou a ser as condições e, lógico e evidentemente, alguns movimentos, né, que vão aqui reivindicar essa melhoria do trabalho durante o processo de Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial, ela acontece em várias etapas, né? O que foi a Revolução Industrial e as suas etapas, a gente trabalhou na aulinha passada, né? Se for com alguma dúvida, retorna lá. Hoje, nós vamos focar nessa relação aqui, né, do trabalho, nesse processo de revolução. Então, fiquem agora com a explicação da Pro. Coloquei aqui para vocês que o momento da Revolução Industrial, não foi? Ela acontece na Inglaterra, disse por quê também no vídeo anterior, né? O motivo de começar lá, e no século XVIII. Então, a Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra nesse momento histórico. E ela é marcada principalmente pela questão das transformações. Um momento que a gente sai de uma forma de produção, de uma forma de vida, principalmente de uma forma de vida, a sociedade estava se organizada de uma outra forma, e a gente vai para um outro momento. É um divisor realmente de água, aí para a gente perceber no momento histórico. Ok? Oitavo ano, é importante que vocês entendam. Então, é marcado pela questão das transformações. Eu coloquei aqui, né, aquela quadro síntese que eu encerrei, né, a aula passada. Por quê, turminha? Para a gente poder lembrar que esse momento ele acontece a partir de etapas. Não vou, né, reexplicar esse quadro síntese, até porque a gente já fez isso na aula anterior. Aqui é só para a gente poder relembrar que a gente teve primeira fase, segunda fase e terceira fase. Tudo com características muito bem definidas. E a questão do trabalho, ele vai acompanhando também isso daí. Então vamos lá, a questão que marca, né, a nossa aula de hoje, né, por que eu resolvi fazer essa aula separada, que é falar do trabalhador na Revolução Industrial. Eu começo, né, fazendo essa indagação, esse questionamento com vocês, oitavo ano, que percebam que há uma mudança, né, muito brusca na sociedade aí. Então, antes do século, né, 18, nós tínhamos uma forma, né, industrial, né, ou uma forma industrial, uma forma de organização social totalmente diferente da industrial, né? As pessoas, elas viviam mais ou menos no campo, né? Eram responsáveis por produzir tudo o que era necessário. Então, tudo que ele precisava, ele mesmo ia fazer a produção. Ou aquelas pessoas, né, que eram responsáveis por isso, né, que eram os artesãos. Então, os artesãos. Então, eles faziam essa produção aí, né, e mandavam para os demais. Então, isso era a questão marcante antes da Revolução Industrial. Depois, né, dessa Revolução Industrial, a gente entra, né, em uma outra forma de produção, onde quem assume isso daí são as máquinas. Então, aquelas pessoas, como foi que elas ficaram? Como foi que elas se encaixaram? Então, isso daí é o ponto central. Então, a gente deixa de ter uma produção artesanal, né, manufatureira, né, ligada à produção, né, que era feita a partir da mão. A gente trabalhou que era essa manufatura, não foi na aula passada. Então, tudo onde o trabalhador ele tinha domínio e produzia isso, né, e ele vai para um outro momento, onde ele é alheio a tudo isso. Ele participa de uma etapa ou de outra, mas ele não está por dentro de tudo, ok? E aí a gente vai realmente entrar num momento da maquinofatura, onde há essa substituição do homem pela máquina. E aí, minha gente, a gente percebe o quê? Que os salários eles vão despencar, porque a produção não era mais feita a partir do homem, então o homem não era o ponto central mais aqui. E a gente vai ver que a sociedade ela se organiza totalmente diferente. Até os locais que elas, né, estavam acostumadas a habitar.
Então aqui a gente vai ser marcado principalmente a questão da queda brusca na questão salarial. Então a gente vai ter uma redução de mais de 50% na produção do que ganhava aquele trabalhador nesse momento. Além da sociedade, que era uma sociedade mais ligada à agricultura, se tornar uma sociedade mais urbana, né? Porque era as fábricas se localizavam nas cidades e a população em busca de emprego migravam para essas cidades, ok? Então, há toda essa mudança de estrutura. E aqui a gente vai ser marcado principalmente por essa queda do salário do trabalhador. Né? Eu coloquei para vocês aqui um exemplo, né? No próximo slide vai visualizar bem direitinho, que, né, Érico, né, que é um dos nossos maiores historiadores, né, que fala sobre a Revolução Industrial, ele coloca justamente essa queda, né? Então, em Boston, a cidade do oeste, né, da Inglaterra, lá em 1795, um artesão ganhava 37 shillings, que eram, né, que era a moeda daquele momento. Isso daqui em 1795, 33 shillings. Olhe a queda, olhe a mudança, né? Em 1915, o valor pago, né, era só de 14. Então, a gente sai de 33 e vai para 14, ok? Já em 1829, né, nesse período de 1829 a 1834, o salário, né, despencou para 6. Então, percebam que com a Revolução Industrial, a gente sai de 33, né, o valor pago mensal, para 6. Percebe que há uma mudança, oitavo ano, total na forma, né, que esse trabalhador era visto. Então, a remuneração mudou, né, a sua estrutura de trabalho também mudou. E é por isso que, quando surge a Revolução Industrial, a gente viu lá, quando a gente estudou, né, o socialismo, é que se cria essa ideia, né, dessa revolução do proletariado, né, que o trabalhador assumisse. Justamente por isso. Tranquilo? Vamos lá. Então, agora eu vou colocar algumas, né, características das relações de trabalho nesse momento aí da indústria, né? Então, aqui a gente já entendeu que a gente migrou, né, que a gente passou, agora a gente vai ver especificamente como era o trabalho nesse momento aí. Então, eu coloquei algumas informações, né, que é importante que vocês lembram. Nesse momento aí, o salário pago, ele era pago apenas por uma parte do tempo do trabalhador. O restante do momento do trabalho, né, que o trabalhador ficava ali na fábrica produzindo, era apropriado, né, por seu patrão. Então, ele recebia por aquele, né, restante do tempo. Então, cerca de 2 horas era para pagar, né, o salário, o restante do tempo era para apropriação do patrão, ok? Isso aqui é um dos principais marcos. Começa aqui, né, essa questão do valor, né, de acúmulo. Lembrando que nesse momento, oitavo ano, eles chegavam a 16 horas, né, por dia de trabalho, né? Então, eles trabalhavam cerca de 16 horas por dia, né? É aí nesse momento que surge a industrialização, né? Submetida às condições desumanas, porque as fábricas eram quentes, não tinha a menor preocupação com a saúde do trabalhador, como é que aquele trabalhador ia ficar. Não, era a forma de lucrar e ganhar mais. Então, as fábricas eram escuras, né? Muitas vezes úmidas, sem local para ir ao banheiro, sem local para comer. Então, o trabalhador ele não tinha acesso ao relógio, né, para saber a questão das horas. A pessoa que era responsável pela fábrica que dizia, né, geralmente cerca de 30 minutos só para comer, né, muito rápido. O horário de ir ao banheiro também muito regrado. Então, eram as condições daquele primeiro momento ali da Revolução Industrial, né? O trabalhador acabava adquirindo doenças, né? Eram muitas vezes mutilados por questões de acidentes, né? E a questão do trabalho infantil e o trabalho também da mulher. Trabalho infantil por quê? Porque as crianças eram mais obedientes, né? Não questionavam muito e além de receber o valor muito inferior, assim como as mulheres. Então foram colocados, né, quase que num regime aí de escravidão, né, dentro dessas fábricas.
E ninguém questionava, porque havia essa mudança e ninguém questionou até então esse momento. Então perceba que a questão do trabalhador era péssima nesse momento. E aí, como a sociedade, né, sempre se transforma, né, vai havendo mudanças, eu quero, né, mostrar aqui para vocês dois, né, movimentos que foram movimentos, né, feitos por trabalhadores que tinham essa necessidade aí, né, de buscar melhorias para essa parte da população. Então a gente vai ter dois movimentos aí que são famosos, né, importante que vocês conheçam, que é o ludismo, né, e o cartismo. Então esses dois movimentos, eles vão ser movimentos que vão buscar melhores condições de trabalho, né, para essa população. Vamos lá para o primeiro, o ludismo. Eu vou aqui falar bem breve, até porque também, né, a gente vai ter outras oportunidades para trabalhar esses movimentos, mas de forma bem simples, né, o ludismo, ele tem esse nome, né, por conta do seu líder, né, então o líder dá um nome a esse movimento, né, Lud vai ser o líder aí desse movimento, e aí eles também eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Por quê? Porque eles entravam nessas propriedades, nessas fábricas, no meio da noite, né, em momentos que não tinha ninguém, e realmente quebravam todas as máquinas aí. E isso aconteceu principalmente na Inglaterra, né, nesse momento aí, e aí depois, né, foi se espalhando essa onda para outros momentos, né, para outros locais. E eles quebravam por quê? Porque eles diziam que as máquinas vieram roubar o trabalho deles. E que as condições de trabalho naquele momento não existiam, não tinham condição, né, de permanecer. Então, eles atuaram, né, de 1811 até 1816, né, fazendo esse movimento. Só que aí, né, era um movimento, né, ilegal. E aí depois ele foi contido, né, até a ideia realmente de quebrar, e se pensou em uma outra forma de protesto. Então o ludismo, ele, né, durou não muito tempo, né, se a gente for pensar aí, cerca de 5 anos atuando, mas ele é abafado por conta da forma que ele faz, ok? Então gerou muito problema aí, porque eles arrasavam fábricas inteiras, né? Teve que haver toda uma organização da sociedade para conter esse movimento. Não conseguiu muitos benefícios para o trabalhador, por conta da sua forma mais agressiva. Aí, né, como o ludismo não deu muito certo, a gente cria um outro movimento aí para defender esses trabalhadores também. Mas aí já vai ser bem mais à frente, né? Aí se passou um grande período sofrendo, né, a população sofrendo essa forma de trabalho. E aí no momento, né, que a gente vai ter aqui o surgimento do cartismo. O cartismo, ele tem esse nome, né, por conta de uma carta que foi escrita, né, por seu líder. Aí surgiu ali entre as décadas de 30 e 40, né, do século XIX, e aí esse daqui já era um movimento mais brando, mais pacífico, né, que reivindicava, mas reivindicava de uma forma, que a gente pode chamar aí, né, mais branda. Tentando fazer o quê? Conscientizar a população que eles precisavam se unir, né, para conseguir essas melhorias, né, porque caso contrário não ia acontecer. Então essa carta que eu disse para vocês, né, que foi a carta que deu nome, né, ao cartismo, é uma carta que a gente conhece como Carta do Povo, que colocava lá pedidos, né, muitas reivindicações que esse movimento tinha. E a principal reivindicação é a questão do voto masculino, ele ser universal, não ser mais para grupos específicos. Além, lógico, evidentemente, das melhores condições de trabalho. Redução de jornadas, né? Locais para comer, horário para comer. Então, tudo isso já era solicitado nesse movimento aqui, lá no século XIX. Tranquilo? Espero que sim, né? Mais alguns pontos do cartismo, que é importante que vocês lembram, né? Que vocês lembrem que ele pedia justamente, eu falei para vocês, né? O sufrágio universal masculino. A questão da proibição do trabalho infantil, então, para não acontecer mais, e, além disso, para que as mulheres também fossem regulamentadas e remuneradas. Tranquilo, gente? Então, aqui eu acho que ficou claro aí qual era o ponto desses dois movimentos. Lembrando que esse aqui era mais, como eu posso dizer,
mais brando. Ele ia pelo viés mesmo da questão do partido, de se organizar mesmo. O que eles conseguiram, né, de mais marcante? O ludismo não conseguiu muita coisa, né? Foi abafado, não teve muitos ganhos. O cartismo, ele ganhou aqui a redução da jornada de trabalho para 10 horas, né? Tudo isso conseguido a partir de quê? Das greves. Foi aqui que começou também a existir as greves, que era essa recusa da população em trabalhar. É importante também se lembrar, professor, mas por que eles se submetiam a passar 16 horas nessa situação? Porque a questão do exército de reserva era grande. Já comentei com vocês em sala que seria isso, né? Muitas pessoas querendo aquele posto de trabalho. Então, como existia uma grande quantidade, quem conseguia, né, fazia de tudo para permanecer. Lembram lá do filme Tempos Modernos? Pronto. Vai retratar bem a situação aqui vivenciada por esses trabalhadores. Tranquilo, minha gente? E aí a gente vai fazer essa análise desse momento dos trabalhadores, a partir de seus movimentos, suas organizações e suas principais conquistas, né? Lembrando que como a indústria vai se espalhar para o resto do mundo, a gente vai ter outros movimentos aí depois acontecendo para chegar no que a gente tem hoje na organização do trabalho. Tranquilo, oitavo ano? Espero que sim, aproveitem, revejam, estudem, né, bastante, que é um assunto muito, muito, muito importante para vocês. Um beijo e até a próxima aula.